Quando o carro patrulha virou na White Oak Drive, nada indicava que atrás da porta da casa suburbana bem cuidada, número 117, já estava acontecendo um pesadelo. O despachante transmitiu brevemente pelo rádio. Criança inconsciente, circunstâncias pouco claras. O oficial Mark Wallace, que entrou primeiro na casa, ficou paralisado na soleira, não conseguindo compreender imediatamente o que via. Um menino de cerca de 6 anos estava deitado no meio da sala de estar. O rosto mortalmente pálido, os lábios azuis. Ao seu redor se agitavam 2 paramédicos, repetindo comandos curtos um para o outro. "O pulso está caindo", disse secamente um deles. Um pouco mais longe, como se tivesse saído da realidade, estava sentada uma menina de 8 anos, observando silenciosa e indiferentemente como tentavam trazer seu irmão de volta à vida. No sofá, não longe do menino, uma mulher em roupas domésticas repetia histericamente: "Ele estava apenas brincando. Eu não entendo. Eu estava lá em cima." Sua voz tremia, e era óbvio que ela estava à beira de um colapso nervoso. Um homem, provavelmente o pai, estava parado no canto com o olhar fixo no chão e mexendo nervosamente no telefone com os dedos, como se tentasse lembrar de um número que precisava discar, embora a ajuda já tivesse chegado. Mark Wallace deu alguns passos adiante, contornando cuidadosamente os medicamentos espalhados pelo chão, e notou pequenos detalhes que contrastavam fortemente com o que estava acontecendo. Brinquedos espalhados pela sala de estar, uma caneca infantil com suco na mesa de centro, uma televisão ligada sem som transmitindo desenhos animados coloridos e alegres. O único objeto imóvel em todo esse caos continuava sendo a menina, sentada ordenadamente em uma cadeira junto à parede. Lily Greer, com meias brancas e vestido azul como se estivesse esperando sua vez no médico ou na professora em uma reunião de pais. Suas mãos estavam perfeitamente postas sobre os joelhos, o cabelo cuidadosamente penteado e o olhar direcionado para a frente, vazio e indiferente. Ela nem mesmo virou a cabeça quando o oficial se aproximou. Não se sobressaltou quando os paramédicos anunciaram em voz alta que o estado de seu irmão estava se deteriorando drasticamente. "O batimento cardíaco está desaparecendo, preparem o desfibrilador", gritou alto um dos médicos. Nesse momento, Lily inclinou ligeiramente a cabeça como se tentasse ver melhor o rosto do irmão. Depois voltou indiferentemente à posição inicial. Parecia que para ela tudo o que estava acontecendo não significava absolutamente nada. Algumas horas depois, o oficial Wallace preencheu o relatório inicial, onde constatou secamente: no endereço 117 White Oak Drive, foi encontrado Daniel Greer, 6 anos, em estado crítico. Estavam presentes no local os pais, James e Emily Greer, assim como a irmã, Lily Greer, 8 anos. Nos documentos não havia emoções, apenas o registro frio dos fatos. Mas todos os que viram o rosto de Lily naquela noite já então começaram a entender que nesta história tudo era muito mais terrível do que poderia parecer à primeira vista. O mais estranho nesta história não era nem mesmo o que aconteceu naquela noite de outubro na White Oak Drive, mas como tudo mudou drasticamente em 4 curtos meses. Apenas 4 meses antes, a fotografia familiar dos Greer, aquela mesma que pendia na parede da sala de estar, parecia a propaganda perfeita de uma vida feliz. Havia sorrisos, abraços, uma casa nova com um grande quintal e uma legenda nas redes sociais. Começamos nossa nova vida com um acréscimo à família. Parecia que nada poderia presagiar que alguns meses depois, nesse mesmo tapete onde Danny e Lily brincavam de jogos de tabuleiro, estariam parados paramédicos tentando arrancar o menino das garras da morte. Como isso é possível? O que poderia ter levado a imagem perfeita da felicidade familiar às sirenes da polícia e a uma menina imóvel, assustadoramente calma no canto? Se voltássemos e olhássemos os documentos oficiais, a história parecia tão padrão e próspera que era impossível não acreditar nela. Aqui está o certificado de adoção de 7 de junho. Lily Greer, 8 anos. Pais adotivos, James e Emily Greer. Apenas um papel que significava para Lily um mundo absolutamente novo e para os Greer, a realização há muito esperada de um sonho.
Nos documentos do orfanato, Lily era descrita como uma menina silenciosa, tímida e obediente, amada pelos cuidadores e que esperava muito por uma nova família. E aqui está o contrato de compra e venda daquela mesma casa onde depois aconteceria a tragédia. 4 de julho, endereço 117 White Oak Drive. Era simbólico que este dia coincidisse com o feriado da Independência. E então, os Greer, claro, brincavam sobre isso, postando fotos em frente à nova casa com uma bandeira americana e a legenda: Nosso dia da independência pessoal dos velhos. Problemas. Bem-vinda ao lar, Lily. James com um boné de beisebol e Emily em um vestido amarelo brilhante seguravam Danny sorridente nos braços. E ao lado estava modestamente Lily, sorrindo ligeiramente para a câmera como se ainda não acreditasse completamente que agora tinha uma casa. Real. Amigos e parentes comentavam ativamente essas fotografias. Que família linda. Vocês são tão bons, têm corações grandes. Agora tudo vai dar certo. E realmente, externamente, tudo parecia exatamente assim. Na página de Emily apareciam fotos e vídeos de como Lily andava de bicicleta pela primeira vez no novo bairro, como ela e Danny alimentavam patos no parque, e até cenas de um jantar familiar aconchegante com pizza, onde todos riam e faziam bobagens diante da câmera. Mas depois, já depois de tudo, entre dezenas de comentários inofensivos, os investigadores notariam uma mensagem aparentemente insignificante de uma amiga de Emily. Lily parece tão séria. Espero que ela se acostume rapidamente. Então ninguém deu importância a isso, pois se acostumar com uma nova família, nova casa e nova vida realmente não era fácil. Especialmente se você passou toda a sua vida em um orfanato. A cronologia era simples e clara. A adoção aconteceu 4 meses antes, no início de junho. 1 mês depois, a família se mudou para a nova casa. 3 meses perfeitos, cheios das alegrias comuns da vida que parecia uma imagem de álbum familiar nas redes sociais. 3 meses durante os quais os vizinhos viam pais felizes e crianças brincando no quintal. 3 meses nos quais não havia razão para pensar que atrás da porta da casa aconchegante número 117 já havia começado a amadurecer uma tragédia. E agora essa imagem perfeita havia se tornado um enigma sombrio. O que realmente estava acontecendo atrás das portas fechadas dos Greer todos esses meses? Por que a família que tão alegremente recebeu a menina do orfanato agora estava à beira de perder seu filho mais novo? As respostas a essas perguntas viriam depois, junto com os primeiros resultados da investigação que começaria com o mais inofensivo, uma conversa com os vizinhos. E seriam exatamente seus depoimentos que primeiro levantariam o véu sobre como realmente era a nova vida da família Greer. A princípio, parecia que o que aconteceu com Danny foi um evento trágico, mas absolutamente acidental. Crianças pequenas constantemente se metem em problemas, e mesmo aos pais mais responsáveis, é impossível protegê-las de tudo. Mas quando os investigadores começaram a cavar mais fundo, ficou claro que este incidente poderia ser apenas a ponta do iceberg. E se na verdade os sinais de alarme já apareciam há muito tempo, só que ninguém os notava, aqui está a denúncia de desaparecimento do animal de estimação da família Greer, apresentada por James na delegacia local em 12 de agosto, quase 2 meses antes daquela noite de outubro. O gato chamado Marcel desapareceu à noite. Simplesmente não voltou do quintal onde costumava gostar de passear. Os vizinhos deram de ombros. Ninguém viu nada. James e Emily então percorreram todo o bairro, colaram avisos, postaram mensagens nas redes sociais. Ajudem a encontrar Marcel, as crianças estão muito preocupadas. Mas o gato nunca apareceu. Por si só, tal evento acontece frequentemente nos subúrbios. Animais desaparecem regularmente. Mas havia uma estranheza que uma vizinha mencionou quando a polícia interrogava os moradores após o incidente com Danny. Ela se lembrou de como na manhã seguinte ao desaparecimento de Marcel notou Lily na varanda de sua casa. A menina estava absolutamente calma e olhava para os arbustos. Perguntei se ela estava procurando o gatinho e Lily sorriu tão estranhamente e disse: "Não, ele não vai mais voltar", contou a vizinha depois. Então a mulher atribuiu isso à espontaneidade infantil, embora agora esse episódio parecesse muito mais sinistro.
O próximo sinal de alarme soou exatamente um mês depois, 15 de setembro. Emily levou Danny urgentemente à clínica local com suspeita de ferimento grave na cabeça. O médico examinou o menino e fez o diagnóstico: contusão de tecidos moles da cabeça, recebida como resultado de queda da escada. No prontuário médico de Danny, essa anotação parecia seca e rotineira, como se tal coisa acontecesse com 1 a cada 2 crianças, mas nos materiais do caso havia outro detalhe curioso. Durante a conversa com o médico, Emily mencionou que ela mesma não viu o momento da queda. Ouvi o som do impacto e imediatamente corri para a escada. Lily já estava parada ao lado de Danny e disse calmamente que ele tropeçou. Descreveu Emily a situação. Então, o médico simplesmente deu de ombros e tranquilizou a mãe. Realmente, crianças caem. Nada demais. Mas agora, após a tragédia de outubro, até esse detalhe insignificante adquiriu um tom completamente diferente. E o mais assustador aqui nem eram os próprios incidentes, mas quão imperceptível e consistentemente tudo acontecia. Primeiro desaparece o animal de estimação, e Lily está por perto. Depois Danny cai da escada, e novamente ao lado dele sua irmã, absolutamente calma, como se tudo o que estava acontecendo não a concernisse. Quando a polícia começou a analisar cuidadosamente os depoimentos dos pais, um fato se tornou muito óbvio para continuar sendo coincidência. Em ambos os incidentes, tanto com o desaparecimento do gato quanto com a queda de Danny, sempre havia apenas Lily por perto. Emily e James, claro, não queriam acreditar que sua filha poderia ter alguma relação com esses eventos estranhos. Eles achavam que ela simplesmente teve azar de estar por perto no momento errado. Mas 2 coincidências assim em um curto período de tempo fizeram os investigadores pensarem: será que eram mesmo coincidências? Exatamente neste momento, a imagem do que aconteceu começou a mudar radicalmente. Em vez de uma desgraça acidental, surgiu um padrão assustador. E agora, ninguém mais podia fechar os olhos para o fato de que Lily sempre se revelava a única testemunha completamente calma das desgraças em sua casa. Assim, a investigação gradualmente começou a se mover em direção à versão mais terrível e incrível: que uma menina de 8 anos poderia ser a causa do que aconteceu com seu irmão naquela noite de outubro. Quando os investigadores entenderam que muitas coincidências não podiam ser casuais, os peritos criminais voltaram à casa na White Oak Drive. Eles sabiam que o caos que reinava na sala de estar na noite da tragédia poderia esconder algo importante. Na casa começaram a realizar um exame minucioso, passo a passo, cômodo por cômodo. Os policiais entendiam. Se o que aconteceu não foi acidental, então em algum lugar deveria restar uma pista que ajudaria a entender os eventos daquela noite. As primeiras horas de busca não deram nenhum resultado. Na sala de estar, tudo parecia esperado. Brinquedos no chão, almofadas do sofá espalhadas, pegadas dos paramédicos. No entanto, a atenção dos investigadores foi atraída pela cozinha. Era aquele mesmo cômodo para onde geralmente em primeiro lugar correm os pais se acontece um acidente com uma das crianças. Emily confirmou depois. No pânico, ela imediatamente correu para lá pelo telefone e um copo d'água, tentando trazer o filho à consciência ainda antes da chegada da ambulância. À primeira vista, a cozinha não se diferenciava de qualquer outra em uma casa americana comum. Mesa de jantar na qual estava um prato com o jantar não terminado de Danny, um copo com suco não bebido, um pacote aberto de biscoitos. Mas foi isso que interessou muito mais aos investigadores. Várias gavetas abertas. Emily disse que no pânico procurava ataduras e analgésicos, nem mesmo entendendo o que especificamente estava acontecendo com o filho. Isso soava bastante convincente, mas algo ainda não se encaixava. Continuando o exame, os peritos criminais passaram para o banheiro no 2º andar. Foi exatamente lá que apareceu a primeira pista material que mudou definitivamente a perspectiva sobre a situação. No protocolo de exame do local do incidente apareceu uma observação seca, mas extremamente importante. No chão do banheiro foi encontrada uma embalagem vazia do medicamento Sedarex. Era um medicamento que geralmente é prescrito para adultos em caso de distúrbios graves do sono. Efeito sedativo forte, controle rigoroso da dosagem, proibição de uso para crianças menores de 14 anos. Tudo isso tornava a descoberta muito alarmante.
O próprio medicamento, claro, poderia estar legalmente na casa. Muitos adultos sofrem de insônia, e James Greer, na conversa com a polícia, depois confirmou que realmente o tomava periodicamente para melhorar o sono. O problema estava em outro lugar. A embalagem foi encontrada não no armário de remédios e nem mesmo no quarto dos pais, mas no chão do banheiro, praticamente escondida atrás do cesto de roupas sujas. Por que ela estava exatamente ali e, principalmente, por que estava completamente vazia? O exame de sangue de Danny deu a resposta definitiva a esta pergunta. Em seu organismo foram encontrados vestígios exatamente de Sedarex, sendo que a concentração era tão alta que o menino imediatamente precisou de ajuda de emergência. Comer acidentalmente tal dose de comprimidos era praticamente impossível, especialmente para uma criança de 6 anos para quem alcançar o armário de remédios na prateleira alta seria difícil mesmo com um banquinho. Este detalhe não era simplesmente importante, tornou-se decisivo. Os investigadores imediatamente começaram a fazer novas perguntas aos pais. Emily e James negavam categoricamente ter dado esse medicamento a Danny, muito menos em quantidades tão enormes. Eles estavam em completa perplexidade, não entendendo como isso poderia ter acontecido. Mas os investigadores estavam mais interessados em outra coisa. Quem mais poderia ter acesso ao medicamento e por que a embalagem vazia estava exatamente no banheiro onde geralmente iam as duas crianças? Foi então que novamente surgiu a figura de Lily, aquela mesma menina silenciosa e calma que também naquela noite permanecia como a única pessoa na casa que não mostrava nem medo, nem pânico. Os investigadores entendiam que Danny, de 6 anos, não poderia encontrar independentemente o medicamento e tomá-lo em dose tão enorme. Mas para uma menina de 8 anos isso era completamente possível. Ela facilmente poderia alcançar a prateleira, abrir a embalagem e discretamente misturar os comprimidos no suco ou na comida do irmão. Agora a investigação tinha que entender o principal. Foi isso uma ação intencional? Ou Lily não entendia completamente as consequências de seus atos? Os próximos passos na investigação seriam dedicados exatamente a ela. A menina silenciosa e calma, com um olhar enigmático e alarmante que já começava a parecer aos investigadores não simplesmente estranho, mas verdadeiramente assustador. Agora os investigadores entendiam que da resolução do que aconteceu os separava apenas um passo: descobrir como exatamente os comprimidos de Sedarex chegaram às mãos de Danny. Desde o início, os pais afirmavam que tal coisa era impossível. Mas quando os policiais começaram a comparar os depoimentos dos membros da família, imediatamente se descobriram estranhezas. No primeiro interrogatório, James Greer, o pai da família, parecia ao mesmo tempo perdido e irritado. Escutem, todos os medicamentos na casa sempre estiveram trancados. Entendíamos perfeitamente que com crianças essas coisas não são brincadeira, declarou com segurança. À pergunta do investigador sobre onde exatamente eram guardados os medicamentos, James respondeu claramente: em uma gaveta trancada em nosso quarto. Não há outro lugar e nunca houve. Depois os policiais conversaram separadamente com Emily Greer, a mãe das crianças. Seu relato era ainda mais concreto e rigoroso. A chave dessa gaveta sempre está comigo. Eu a carrego em um chaveiro junto com as chaves de casa e do carro. Ninguém, exceto eu, poderia ter acesso aos medicamentos. Emily parecia convincente e suas palavras pareciam bastante lógicas, mas agora a investigação tinha uma nova pergunta. Se os medicamentos estavam seguramente escondidos, como explicar a embalagem vazia encontrada no chão do banheiro? Quando chegou a vez de Lily, no quarto com ela estava uma psicóloga. A menina estava sentada calmamente com as mãos cuidadosamente postas sobre a mesa e não parecia nem assustada nem preocupada. Em algum momento, o investigador perguntou cautelosamente: Lily, você já viu os comprimidos que papai toma? A menina balançou calmamente a cabeça. Não. Eu não sei onde estão os comprimidos. Depois seguiu uma pergunta importante. E você se lembra de como seu irmão brincava ou segurava nas mãos algo parecido com uma caixinha ou embalagem de comprimidos? E foi aqui que, pela primeira vez, soou uma resposta que se tornou decisiva. Lily inclinou ligeiramente a cabeça, pensou por alguns segundos e disse calmamente: sim, vi. Danny brincava com alguma caixinha no banheiro. Eu não toquei nela, apenas vi.
Quando pediram para descrever mais detalhadamente essa caixinha, Lily deu uma descrição clara da embalagem de Sedarex, embora antes afirmasse que não sabia onde eram guardados os medicamentos. Esta contradição imediatamente atraiu a atenção da investigação. Acontecia que a menina, ou não, percebia ela mesma o que exatamente havia contado, ou simplesmente se confundia em seus próprios depoimentos. Mas ainda mais importante era que as palavras de Lily claramente contradiziam as declarações dos pais sobre a total inacessibilidade dos medicamentos para as crianças. Agora restava aos policiais resolver uma tarefa difícil: entender quem dos três estava mentindo. Se o pai e a mãe estavam certos de que o acesso aos medicamentos era impossível e a chave estava exclusivamente com Emily, então como os comprimidos chegaram às mãos de Danny no banheiro, ainda por cima, diante dos olhos de Lily? Estas perguntas não podiam ficar sem resposta. E foi exatamente após esta série de interrogatórios que o status de Lily nos materiais do caso mudou. Agora ela deixava de ser simplesmente uma testemunha casual. Foi oficialmente registrado. Lily Greer, 8 anos, figura no caso como testemunha-chave. Seus depoimentos têm contradições significativas com os depoimentos dos pais sobre o acesso aos medicamentos. Este foi o primeiro passo sério em direção à resposta para a pergunta principal que atormentava todos. Poderia a menina silenciosa e calma de 8 anos realmente ter relação com a tragédia que aconteceu em sua família? Exatamente a partir deste momento, toda a atenção da investigação se concentrou em Lily. Suas ações, palavras e até expressões faciais agora eram analisadas literalmente no microscópio, pois nelas poderia se esconder a chave para resolver esta história alarmante. Os investigadores continuaram estudando atentamente os detalhes do que aconteceu e, inevitavelmente, voltaram aos casos estranhos do passado que agora pareciam completamente diferentes. A questão não se colocava mais simplesmente sobre coincidências, mas sobre como exatamente Lily se comportava naqueles momentos quando a família enfrentava situações inesperadas e assustadoras. Um dos episódios que a mãe de Lily, Emily, descreveu detalhadamente se tornou especialmente revelador. Lembrando do dia da queda de Danny da escada, ela disse ao investigador: "Quando ouvi o barulho e corri para a escada, a primeira que vi foi Lily. Ela estava parada em cima. Ela não gritava, não chorava, não tentava pedir ajuda. Ela simplesmente olhava para baixo, como se observasse alguma cena de filme." A voz de Emily tremeu quando ela acrescentou: "Isso era tão antinatural que naquele momento eu nem consegui perceber imediatamente o quão estranho era." Ainda mais estranho parecia o comportamento da menina no dia em que desapareceu o animal de estimação da família, o gato Marcel. O pai, James, contou à investigação: "Emily e eu estávamos muito chateados, pois Marcel era parte da família. Danny chorou quase a noite toda. Perguntei a Lily se ela havia visto o gato, e ela respondeu calmamente: ele fugiu para a floresta. Em sua voz não havia nenhuma preocupação, nenhum pesar. Ela disse isso como se fosse sobre alguma coisa sem importância, e imediatamente depois disso simplesmente se virou e foi desenhar." Estes detalhes, aparentemente insignificantes à primeira vista, começavam a formar uma imagem clara, e esta imagem era muito alarmante. Em todas as situações difíceis, quando os outros membros da família mostravam emoções, medo, pânico, tristeza, Lily invariavelmente permanecia completamente calma. Isso não apenas chamava a atenção, era inquietante. Parecia como se para ela o que estava acontecendo não tivesse importância alguma, como se todos esses eventos passassem por ela. Nos protocolos apareceram novas anotações: ausência de reação emocional a eventos traumáticos. Estas palavras soavam formalmente, secamente, mas por trás delas se escondia um significado muito mais profundo e alarmante. Os investigadores entendiam que o comportamento da menina saía muito além dos limites da contenção infantil usual ou do retraimento. Isso parecia como se Lily fosse completamente privada de empatia. A capacidade de sentir a dor alheia, de ter compaixão, de se preocupar com outros. Foi exatamente neste momento da investigação que surgiu a necessidade de uma perícia psicológica séria.
Os investigadores decidiram que, se quisessem obter respostas às perguntas que se tornavam cada vez mais agudas e assustadoras, deveriam olhar mais profundamente dentro da consciência desta menina silenciosa de 8 anos. A perícia deveria dar uma resposta clara à pergunta principal da investigação. Lily era simplesmente retraída e emocionalmente fechada? Ou sua indiferença escondia algo mais sério e assustador? E se sim, o que exatamente estava acontecendo na cabeça da menina que até recentemente todos consideravam uma criança comum e agora percebiam como a figura central da estranha e alarmante história da família Greer? Os investigadores já não duvidavam de que a calma de Lily não era simplesmente uma casualidade ou particularidade de caráter. Mas a principal descoberta foi o relatório do assistente social enviado à família Greer para observar a atmosfera na casa após o incidente. O assistente social, Elizabeth Parker, passou vários dias na casa tentando entender como realmente era a vida da família. Elizabeth havia visto muitas famílias diferentes e crianças diferentes, mas seu relatório começava com uma frase que atraiu a atenção de absolutamente todos que conduziam a investigação. O sujeito Lily Greer demonstra comportamento incomum que se manifesta na observação constante dos membros da família, especialmente dos pais, pela visão periférica. Ao mesmo tempo, a menina se esforça para criar a impressão de estar mergulhada no jogo, desenho ou leitura. Mas assim que qualquer um dos adultos dirige para ela um olhar direto, Lily instantaneamente muda a expressão do rosto para neutra ou tímida. Tive a impressão de que ela observa atentamente seu entorno, sem desejar ser notada. Tais conclusões pareciam assustadoras, especialmente considerando os depoimentos anteriores dos pais e vizinhos. O que se escondia por trás deste comportamento? Pois normalmente as crianças ou são abertas e espontâneas, ou tímidas e retraídas, mas nunca constroem estratégias comportamentais complexas e não controlam suas emoções com tal precisão e metodologia. Elizabeth também notou um episódio especialmente alarmante. Uma noite, quando toda a família estava assistindo televisão, observei Lily sentando um pouco afastada. Ela brincava com uma boneca, mas seus olhos constante e imperceptivelmente seguiam os pais. Quando seu pai se virou bruscamente em sua direção, Lily literalmente em uma fração de segundo mudou sua expressão concentrada e tensa para uma absolutamente inocente, como uma máscara, e sorriu para o pai. Isso parecia tão antinatural que me senti desconfortável. A menina sabia exatamente que expressão facial seria apropriada em tal ou qual situação, e usava isso com facilidade. Foi exatamente esta frase no relatório que mudou definitivamente a percepção de Lily. Ficou evidente que seu comportamento não era espontâneo ou casual. Pelo contrário, era pensado, consciente e adaptativo. Ela conscientemente controlava como era percebida pelo seu entorno, como se cada uma de suas ações fosse cuidadosamente calculada. Os investigadores e psicólogos agora falavam não simplesmente sobre estranhezas no comportamento de uma menina de 8 anos, mas sobre um possível transtorno manipulativo da personalidade. Isso era muito mais sério do que simplesmente retraimento ou ausência de empatia. Lily, por toda aparência, possuía a capacidade de avaliar precisa e infalivelmente o humor e as reações de seu entorno e adaptar seu comportamento de tal forma a nunca despertar suspeitas. Agora ninguém mais duvidava de que isso não eram simplesmente travessuras infantis ou coincidências. Diante deles não havia uma criança silenciosa e tímida, mas uma pessoa capaz de influenciar conscientemente seu ambiente, habilmente escondendo suas verdadeiras intenções. E esta descoberta levou ao próximo passo inevitável: um exame psicológico profundo de Lily, cujos resultados poderiam dar a resposta definitiva à pergunta principal: quem realmente era esta menina que se tornou o centro da enigmática e assustadora história da família Greer? Os investigadores sabiam que o exame psicológico poderia lançar luz sobre as estranhezas do comportamento de Lily, mas precisavam de algo mais concreto. Precisavam de evidências reais que pudessem confirmar suas suspeitas mais alarmantes. Foi exatamente por isso que a polícia decidiu realizar uma segunda busca muito mais minuciosa da casa. E desta vez, a atenção estava completamente concentrada no quarto da menina. À primeira vista,
O quarto de Lily não se diferenciava em nada dos quartos de outras crianças de sua idade. Cama cuidadosamente arrumada, pequena mesa de escrita com álbuns e lápis, estante com livros infantis e brinquedos. Mas agora os investigadores sabiam que deveriam procurar não na superfície, mas mais fundo. Literalmente, mais fundo. Foi exatamente sob uma das tábuas do assoalho no canto distante do quarto, praticamente escondido de olhares alheios por um pequeno tapete, que a polícia descobriu um esconderijo cuidadosamente arranjado. Esta descoberta imediatamente mudou a direção da investigação. Agora eles sabiam exatamente que Lily estava escondendo algo, que ela tinha segredos que protegia cuidadosamente de todos, até mesmo de seus próprios pais. No esconderijo havia apenas alguns objetos, mas cada um deles instantaneamente adquiriu enorme importância para a investigação. O primeiro que os peritos criminais extraíram de lá foi uma coleira com um pequeno guizo prateado. Aquela mesma que uma vez pertenceu ao gato desaparecido da família Marcel. Este objeto já por si só causava alarme, pois a menina afirmava que o gato simplesmente havia fugido. Como a coleira havia parado sob sua tábua do assoalho? O segundo objeto era uma pequena chave que, à primeira vista, não representava nada especial. Mas depois, quando os investigadores a compararam com a fechadura do armário de remédios onde eram guardados os medicamentos do pai, tudo se encaixou. Era aquela mesma chave que, segundo as palavras de Emily, sempre estava em seu chaveiro. Como Lily conseguiu obtê-la, permanecia uma questão separada. Mas o importante era que agora a polícia tinha prova direta do acesso da menina aos medicamentos. E, finalmente, o terceiro e talvez mais assustador objeto se revelou ser um desenho infantil comum, feito com lápis coloridos. Foi exatamente ele que fez os investigadores reconsiderarem definitivamente todas as versões anteriores. No desenho estava representada a casa da família Greer, com precisão até os detalhes. Janelas grandes, escada familiar levando ao segundo andar. Mas importantes não eram os detalhes, mas as figuras representadas no desenho. Uma delas, pequena, claramente infantil, estava representada caindo da escada para baixo. A segunda figura, um pouco maior, estava parada no topo da escada e calmamente observava a queda, sem tentar ajudar, sem tentar parar. Simplesmente observava. As figuras não tinham rosto em seu lugar. Óvalos vazios, como máscaras atrás das quais era impossível distinguir as emoções reais. Mas todos os que viram o desenho imediatamente entenderam quem exatamente estava representado nesta alarmante imagem infantil. Esta descoberta já não era simplesmente uma evidência indireta ou suspeita. O desenho ligou Lily aos incidentes diretamente e se tornou a primeira prova material de que o que acontecia na casa da família Greer não era simplesmente uma sucessão de casualidades. Agora a polícia entendia que os eventos poderiam ser muito mais sombrios e planejados do que qualquer um poderia supor. Diante dos investigadores se colocava uma nova tarefa ainda mais complexa. Como agora conduzir a investigação adiante quando a suspeita era uma menina de 8 anos capaz de planejar tão friamente e minuciosamente suas ações? Agora que os investigadores obtiveram confirmação direta ligando Lily aos incidentes, surgiu uma nova pergunta não menos complexa e assustadora. O que exatamente estava acontecendo na consciência de uma menina de 8 anos? Seu comportamento era simplesmente o resultado de má educação e um passado difícil. Ou por trás de tudo isso havia algo muito mais sério? Para obter respostas, foram envolvidos no caso especialistas da Comissão Psiquiátrica Forense. Durante vários dias, psicólogos e psiquiatras observaram Lily, tiveram conversas com ela, testes e analisaram seus desenhos, jogos e maneira de se comunicar. E aqui estão os trechos da conclusão oficial que causaram impressão até mesmo em investigadores experientes. O sujeito demonstra ausência pronunciada de empatia. Em situação onde se espera dela compaixão ou resposta emocional, Lily manifesta neutralidade emocional completa. Ao descrever eventos que causaram estresse ou trauma a outras pessoas, a menina não mostra nenhum sinal de envolvimento emocional. Para ela, estes eventos são neutros e desprovidos de conteúdo emocional. O próximo trecho soava ainda mais alarmante.
nota-se baixa capacidade para formar vínculos emocionais estáveis. O sujeito facilmente entra em contato com seu entorno, mas as relações permanecem superficiais. A interação com outras pessoas frequentemente se constrói sobre base manipulativa. Lily usa comportamento, mímica e gestos para alcançar objetivos concretos e obter o resultado desejado. Mas a parte mais inesperada do relatório dizia respeito ao nível de planejamento de ações que absolutamente não correspondia à idade da menina. Atenção especial deve ser dada ao nível extremamente alto, não correspondente à idade, de planejamento e organização de ações. No comportamento cotidiano, o sujeito manifesta reflexão e controle próprios de idade muito mais avançada. Todas as ações de Lily têm caráter consciente, calculista, desprovido de espontaneidade ou impulsividade característicos de seu grupo etário. A conclusão dos especialistas terminava com palavras que mudaram definitivamente a percepção de Lily pelos investigadores e todos os que tiveram acesso a este relatório. Embora no âmbito do exame atual não possa ser estabelecido um diagnóstico definitivo, o comportamento do sujeito claramente indica desvios sérios no desenvolvimento da personalidade. As características comportamentais observadas não são travessuras infantis típicas ou problemas emocionais comuns. Em vez disso, refletem transtornos profundos, possivelmente congênitos da personalidade que requerem observação e correção prolongadas. Desta forma, o que até recentemente era percebido por todos como estranho ou até alarmante, mas ainda assim comportamento infantil, agora tinha uma explicação completamente diferente. As ações de Lily não eram simplesmente caprichos infantis ou resultado de falta de atenção e amor. Diante da investigação estava uma pessoa demonstrando características pronunciadas de transtorno manipulativo, capaz de controlar minuciosa e friamente seu comportamento e influenciar seu entorno para alcançar seus próprios objetivos. A partir deste momento, a investigação saiu para um novo nível. Os investigadores tinham que entender não simplesmente os motivos ou ações concretas, mas olhar muito mais profundo, entender o que exatamente movia Lily e do que ela poderia ser capaz adiante, pois agora sabiam que tinham que lidar não simplesmente com uma criança, mas com uma pessoa cujos atos era impossível prever, mas que era necessário controlar antes que acontecesse uma nova tragédia. Mas no momento em que parecia que os investigadores já haviam entendido quase completamente esta história sombria, surgiu um novo detalhe que virou o caso de cabeça para baixo. Sim, Lily claramente tinha problemas sérios. Mas será que uma menina de 8 anos poderia sozinha, sem ajuda externa, chegar a atos tão cruéis? Ou talvez alguém tivesse lhe sugerido, ensinado? A polícia decidiu verificar o passado da menina, que até então parecia menos significativo. Os investigadores se dirigiram ao orfanato de onde alguns meses antes Lily foi levada para a família Greer. E lá, entre arquivos e protocolos, foi descoberto algo muito importante. Os cuidadores do orfanato se lembravam bem de Lily, e todos repetiam aproximadamente a mesma coisa. Silenciosa, calma, sempre se mantinha separada de outras crianças. Mas entre os depoimentos havia um detalhe importante ao qual antes ninguém havia prestado atenção. Sim, Lily sempre foi retraída, contava aos investigadores a ex-cuidadora Sarah Peterson. Mas aproximadamente um ano antes de ser adotada, apareceu um amigo. Ele se chamava Nathan e era 3 anos mais velho que Lily. O nome de Nathan imediatamente interessou os investigadores, e logo se descobriu que o menino havia sido adotado aproximadamente meio ano antes de Lily chegar à família Greer. Mas o mais importante foi que exatamente Nathan, segundo os registros nos arquivos do orfanato, estava longe de ser uma criança simples. Ele já tinha episódios registrados de comportamento cruel, especialmente em relação aos animais. Um dos cuidadores disse diretamente: Nathan podia ser encantador, mas notávamos nele sinais alarmantes. Uma vez ele maltratou um gatinho, e depois disso começamos a observá-lo mais atentamente. Esta descoberta era alarmante. Por um lado, o comportamento de Lily já por si só causava sérias preocupações. Por outro, agora no caso aparecia uma pessoa que poderia ter exercido influência sobre ela. Os investigadores começaram a verificar ativamente uma nova versão.
E se a menina não fosse de forma alguma a única culpada do que aconteceu? E se seu comportamento fosse apenas o reflexo ou até mesmo a cópia das ações do companheiro mais velho? Sarah Peterson confirmou que Nathan e Lily passavam muito tempo juntos, mas sua comunicação raramente caía sob os olhos dos adultos. Eles sempre brincavam afastados, conversavam silenciosamente. Pensávamos que ele cuidava dela como um irmão mais velho. Agora, claro, entendo que podemos ter perdido algo importante. Agora a investigação enfrentou um novo desafio: entender o quão profundamente a influência de Nathan penetrou na consciência de Lily. Talvez a menina apenas repetisse por trás dele o que aprendeu por trás das portas fechadas do orfanato? Ou ela mesma decidiu seguir este caminho, e o conhecimento de Nathan apenas a empurrou para o que já estava amadurecendo em sua consciência? Estas perguntas eram complexas, mas os investigadores tinham que encontrar respostas para elas antes de fazer quaisquer conclusões definitivas. Logo descobriram que Nathan vivia a apenas alguns quarteirões da família Greer, no bairro vizinho. E isso significava que agora tinham que se encontrar com ele pessoalmente, pois do que contasse o ex-amigo de Lily dependia muito. A investigação entrava em uma nova fase, e seu resultado se tornava cada vez menos previsível. O encontro com Nathan deveria lançar luz sobre muitos detalhes, mas os investigadores já entendiam que o caso não era apenas sobre ele. Nathan poderia ser um catalisador, mas os padrões de comportamento de Lily se formaram muito antes, e a chave para entender seus atos estava em seu próprio passado, o que acontecia muito antes da menina chegar à família Greer. Quando a investigação obteve acesso ao arquivo pessoal de Lily do orfanato, a imagem se tornou ainda mais sombria. Na superfície, tudo parecia bastante padrão. A característica usual escrita pelos cuidadores soava assim: silenciosa, retraída, não conflitiva. E realmente, à primeira vista, a menina não se destacava em nada. Mas nos materiais do orfanato havia algo mais que fez a polícia olhar mais atentamente para seu passado. Periodicamente, no arquivo pessoal de Lily apareciam curtos relatórios que naquele momento ninguém levava a sério. Um dos cuidadores relatava: esta manhã, foi descoberto que várias crianças tiveram seus pertences pessoais danificados, roupas rasgadas, brinquedos quebrados. Não há provas diretas do envolvimento de Lily, mas a menina foi a única que não mostrou surpresa ou preocupação ao discutir o ocorrido. O próximo relatório era ainda mais alarmante. Do cantinho da natureza desapareceu um hamster. Os internos estavam chateados, ajudavam a procurar o animal. Lily não participou, parecia indiferente. Não foram descobertas pistas diretas contra ela. Episódios similares se repetiam várias vezes. Pequenos incidentes, pequenos desaparecimentos, coisas quebradas. E sempre Lily estava em algum lugar por perto, mas de tal forma que ninguém pudesse conectar isso inequivocamente com ela. Os cuidadores até tiveram várias conversas com a menina tentando entender se ela não era vítima de intimidação ou conflito com outros internos. No entanto, Lily sempre respondia calmamente e brevemente: não, comigo está tudo bem. Nem medo, nem preocupação. Apenas voz uniforme e olhar atento, estudioso. Estas conversas não deram resultados, e no final os cuidadores decidiram que o problema estava ou em outras crianças, ou em geral em coincidências casuais. Lily novamente ficou de lado. No entanto, agora quando a polícia tinha a oportunidade de comparar estes episódios com o que acontecia na família Greer, a imagem se tornou absolutamente clara. O gato doméstico desaparecido, a queda de Danny da escada, o envenenamento. Tudo isso já havia acontecido antes, simplesmente em outras formas e com outras pessoas. O padrão de comportamento da menina não era simplesmente similar, era absolutamente idêntico. Lily, tanto no orfanato quanto agora na nova família, sempre permanecia de lado, calmamente observando as consequências de suas ações. Ela não mostrava nem agressão, nem pesar. Não demonstrava emoções que se esperava de uma criança em situações similares. E o principal, sempre permanecia inocente aos olhos de seu entorno. Nunca havia provas diretas de sua culpa e exatamente isso tornava seu comportamento especialmente alarmante e imprevisível. Agora os investigadores sabiam com certeza.
O caso não era sobre a nova casa, não sobre os novos pais e nem mesmo sobre a influência de Nathan. A família Greer era simplesmente um novo ambiente no qual se manifestaram os velhos modelos de comportamento de Lily, formados muito antes da adoção. A casa na White Oak Drive era apenas o cenário para a continuação daquela história cujo início se escondia nos corredores silenciosos do orfanato. Esta descoberta complicou significativamente o caso, pois agora os investigadores precisavam entender como trabalhar com uma pessoa cujo comportamento se formou muito antes de saberem sequer de sua existência. Como proteger seu entorno e prevenir as possíveis consequências do que já havia criado raízes profundas na consciência de Lily? A próxima etapa da investigação deveria dar respostas a estas perguntas e determinar que passos tomar para que a história iniciada no passado distante da menina não levasse a novas tragédias no futuro. Quando os investigadores entenderam que o comportamento de Lily não era simplesmente uma cadeia de coincidências, mas um modelo de comportamento formado, decidiram agir diretamente. Era necessário ver como a menina reagiria se pela primeira vez fosse lançado um verdadeiro desafio à sua calma, um confronto direto com evidências irrefutáveis. Na sala de interrogatório havia silêncio. De um lado da mesa estava sentada Lily, cuidadosamente vestida, com postura ereta, as mãos calmamente postas sobre os joelhos. Em frente a ela, a detetive Catherine Miller, investigadora experiente e conhecida por sua abordagem dura, mas eficiente. No canto estava sentado silenciosamente um psicólogo, observando atentamente cada gesto da menina. Catherine começou calmamente, mas direto ao ponto. Lily, você se lembra do desenho que encontramos em seu quarto? Ela empurrou lentamente pela mesa uma folha de papel com a imagem infantil da escada, casa e duas figuras. Lily nem mesmo olhou para o desenho. Simplesmente respondeu silenciosamente, quase sussurrando. Eu não desenhei isso. A voz era uniforme, desprovida de emoções, e isso soava até convincente demais para uma criança de sua idade. Catherine trocou um olhar com o psicólogo, depois continuou, mantendo uma expressão severa. Mas é seu quarto, Lily. O desenho estava escondido onde ninguém mais poderia tê-lo colocado. Lily novamente não mostrou emoções. Não tentou se justificar ou explicar. Simplesmente repetiu silenciosamente. Eu não desenhei isso. A detetive fez uma pausa, como se desse a Lily a oportunidade de refletir, mas a menina não a aproveitou. Continuou sentada da mesma forma ereta, calmamente, olhando para algum lugar por cima do ombro de Catherine. A próxima evidência era uma pequena chave, e a detetive a colocou cuidadosamente sobre a mesa em frente a Lily. Esta chave é da gaveta com os medicamentos de seu pai. Você sabe como ela acabou com você? Lily dirigiu o olhar para a chave como se a visse pela primeira vez. Em seus olhos não se refletiu nem medo, nem surpresa, nem mesmo curiosidade. Ela respondeu uniformemente, como antes. Eu a encontrei no chão. Quando você a encontrou, Lily? Não me lembro. Suas respostas permaneciam igualmente curtas e neutras, como se ela não estivesse respondendo a perguntas sérias da investigação, mas simplesmente conversando educadamente sobre o clima. Esta calma, absolutamente inadequada à situação, começava a irritar até mesmo a experiente detetive Miller. Finalmente, sobre a mesa apareceu a coleira, aquela mesma com o pequeno guizo prateado que pertencia ao gato Marcel. Você sabe o que é isso, Lily? A voz da detetive ficou um pouco mais dura. Lily olhou para a coleira, inclinando ligeiramente a cabeça para o lado, como se lembrasse de algo insignificante e não muito importante. Sim, é a coleira do Marcel. Ele a perdeu quando estava fugindo. Como você sabe que ele a perdeu exatamente então? Porque encontrei a coleira no quintal depois que ele desapareceu. A investigadora olhava fixamente para a menina, tentando captar o menor sinal de emoções. Nervosismo, medo, pesar. Mas não havia nada parecido. Apenas confiança e calma, absolutamente inadequadas para sua idade. O interrogatório continuou por mais algum tempo, mas as respostas de Lily permaneceram inalteradas. Sua voz não tremia, os olhos não vagavam, as mãos não traíam preocupação. Ela repetia sua história sem desvios e contradições,
Parecia que diante da investigação não havia uma menina de 8 anos, mas uma pessoa adulta e experiente que se preparou antecipadamente para quaisquer perguntas e não pretendia se render. No final, o interrogatório chegou a um beco sem saída. Nenhuma informação nova ou confissão pôde ser obtida. Mas foi exatamente esta calma gelada e impenetrável com a qual Lily suportou o confronto que se tornou o resultado mais importante do encontro. Agora os investigadores estavam certos de uma coisa. Diante deles não havia simplesmente uma menina com problemas ou um passado difícil, mas uma pessoa possuindo autocontrole quase incrível e razão fria. Uma pessoa capaz de se ater claramente à sua versão, mesmo diante de evidências irrefutáveis. Foi exatamente sua reação, a ausência de qualquer reação emocional, que se tornou para a investigação a principal prova de quão perigosa esta criança poderia ser. Mas agora restava a pergunta principal que ainda tinha que ser respondida: como proceder adiante? Pois formalmente a investigação tinha apenas evidências indiretas, e a menina sentada diante deles parecia invulnerável à pressão ou persuasão. A partir deste momento, a investigação deveria seguir um caminho completamente diferente. Agora era necessário entender não apenas o que Lily fez, mas também como proteger seu entorno dela no futuro. A investigação quase chegou a um beco sem saída, confrontada com a calma gelada e respostas impenetráveis de Lily. Parecia que ela havia previsto tudo até os menores detalhes, escondendo cuidadosamente quaisquer evidências diretas. Mas havia uma coisa na qual a menina não poderia ter pensado: o rastro digital que é impossível apagar completamente ou falsificar. Os especialistas técnicos obtiveram acesso ao velho tablet familiar que nos últimos meses às vezes acabava nas mãos de Lily. Os pais nem mesmo pensavam que nele poderia ter se preservado informação importante, pois regularmente apagavam o histórico de busca tentando proteger as crianças de conteúdo desnecessário. Mas os especialistas sabiam que o rastro digital nunca desaparece completamente e conseguiram restaurar os dados apagados. E quando obtiveram os primeiros resultados, isso se tornou uma verdadeira descoberta para a investigação. O histórico de busca restaurado parecia assustador. Que dose de sonífero é perigosa para uma criança de 6 anos? A consulta foi feita 3 dias antes do incidente com o envenenamento de Danny. Como fazer uma queda da escada parecer acidental? Esta pergunta apareceu no histórico de busca um dia antes do menino acabar no hospital, com uma contusão. Mas especialmente alarmante era a consulta mais antiga, feita uma semana antes do desaparecimento do gato. Para onde desaparecem os gatos de casas particulares? Agora os investigadores tinham o que tanto lhes faltava: evidências diretas de que os 3 incidentes não eram simplesmente uma cadeia de eventos casuais, mas o resultado de uma intenção consciente e cuidadosamente planejada. Lily poderia permanecer externamente calma e impenetrável, mas o rastro digital era absolutamente irrefutável. A partir deste momento, o caso deixou de ser apenas suspeita. Diante dos investigadores estavam evidências capazes de mudar definitivamente o curso da investigação e levar a ações concretas. As perguntas sobre culpa e responsabilidade da menina agora eram apenas questão de tempo. Os investigadores sabiam. Agora chegava até a etapa mais difícil: entender o que fazer adiante com uma criança capaz de tal frieza e cálculo assustadores. Agora os investigadores sabiam. Diante deles havia uma menina capaz de atos frios e calculados, cuidadosamente planejados e pensados até os menores detalhes. Mas restava um último passo: apresentar-lhe evidência irrefutável e ver como ela reagiria quando já não houvesse possibilidade de negar. O interrogatório foi novamente conduzido pela detetive Catherine Miller. Ela não perdeu tempo com preâmbulos ou perguntas desnecessárias. Colocando o tablet sobre a mesa, a detetive leu lenta e claramente as consultas de busca restauradas. Que dose de sonífero é perigosa para uma criança de 6 anos? Consulta feita 3 dias antes do incidente com Danny. Lily, pela primeira vez em todos os interrogatórios, levantou os olhos e olhou atentamente diretamente nos olhos da detetive. Como fazer uma queda da escada parecer acidental? Esta consulta feita um dia antes de seu irmão cair. Silêncio pairou na sala.
E pela primeira vez em toda a investigação ocorreu uma mudança no comportamento de Lily. Ela não desviava mais os olhos, não olhava para algum lugar ao lado. Pelo contrário, seu olhar era direto, frio e completamente desprovido de emoções. A detetive continuou. E a última consulta. Para onde desaparecem os gatos de casas particulares? Isso foi uma semana antes do desaparecimento de Marcel. Ela se calou, observando atentamente a reação de Lily. Na sala reinou um silêncio que ninguém se atrevia a quebrar. A menina estava calada. Calada por muito tempo. No protocolo depois seria escrito. O sujeito parou de olhar para o lado. Estabeleceu contato visual direto com a investigadora. Manteve silêncio por 1 minuto e 27 segundos. Quase 1 minuto e meio de silêncio absoluto que parecia interminável. Finalmente Lily piscou lentamente, como se despertasse de um longo sono. Em seus olhos não apareceu medo ou pânico, apenas um olhar frio e avaliativo direcionado diretamente à detetive Miller. Depois a menina disse calmamente, quase com indiferença: "Não vou dizer nada." Estas foram as últimas palavras que a investigação ouviu de Lily. Não houve confissão, não houve justificativas, não houve nem mesmo a menor pista de arrependimento. Em vez disso, seu olhar permanecia igualmente uniforme, frio, como se estivesse completamente desconectada de tudo o que estava acontecendo. Para a detetive Miller e seus colegas, esta reação não foi menos significativa que uma confissão de culpa. Foi exatamente neste momento que ficou definitivamente claro que a menina entendia perfeitamente o que exatamente havia feito, mas não sentia os menores remorsos de consciência. Ela simplesmente tomou a decisão de não falar, sabendo que quaisquer de suas palavras seriam inúteis. O interrogatório terminou. Lily se levantou silenciosamente e seguiu calmamente o psicólogo que a levou da sala. Ninguém duvidava de que diante deles estava uma pessoa capaz não apenas de cometer os atos dos quais souberam, mas também de suportar completamente e friamente quaisquer acusações e evidências contra si. O caso estava pronto para ser transferido ao tribunal. Agora, o sistema judicial deveria decidir o que fazer adiante com uma menina de 8 anos que, na verdade, se revelou uma personalidade muito mais complexa e assustadora do que qualquer um poderia supor. Aos investigadores restava apenas esperar e confiar que este foi o último caso similar em sua prática, embora entendessem perfeitamente que após este caso nada seria igual. Agora que todas as evidências foram coletadas, os investigadores puderam reconstruir a imagem completa do que estava acontecendo na casa dos Greer todos estes meses. Cada um dos episódios que parecia casualidade agora se tornava um elemento de uma cadeia de ações cuidadosamente planejada. Tudo começou com o desaparecimento do gato Marcel. À noite, Lily o chamou para o quintal, como havia feito muitas vezes antes. Só que desta vez o gato não voltou mais. Calmamente tirando a coleira e escondendo-a no esconderijo sob o assoalho em seu quarto, a menina depois disse aos pais que o gato simplesmente havia fugido para a floresta. Ninguém duvidou de suas palavras. Algumas semanas depois aconteceu o segundo episódio. Lily ficou silenciosamente parada no topo da escada e calmamente esperou o momento quando Danny passaria por perto. Um movimento cuidadoso, mal perceptível. E seu irmão estava no chão com uma contusão na cabeça. Os pais e médicos atribuíram tudo ao descuido infantil comum e novamente as suspeitas passaram por Lily. O próximo passo foi ainda mais pensado. A menina cuidadosamente roubou a chave do armário de remédios do chaveiro da mãe, fazendo isso tão imperceptivelmente que ninguém suspeitou de nada. Ela manteve a chave consigo até o momento necessário, esperando pacientemente a ocasião adequada. Antes do ato mais sério, Lily usou o tablet familiar para descobrir que dose exatamente do medicamento poderia ser perigosa para seu irmão. Ela digitou várias consultas, certificando-se da precisão de seus cálculos, e friamente procedeu à realização de seu plano. Naquela noite fatal, quando a família jantava, Lily, calma e imperceptivelmente, adicionou a quantidade necessária de comprimidos ao suco de Danny. Ela fez isso rapidamente, claramente, sem movimentos desnecessários, não despertando nenhuma suspeita nos pais.
Esta reconstrução de ações mostrou que diante da investigação não havia simplesmente uma criança, mas uma pessoa capaz de conceber e realizar uma sequência de ações complexas com metodologia assustadora. Nenhum ato impulsivo, nenhuma casualidade, apenas cálculo frio e controle absoluto da situação. Os investigadores finalmente se convenceram definitivamente. Cada evento que parecia um acidente infeliz era parte de um mesmo desígnio que pertencia a uma menina de 8 anos. Agora o caso ficava para o tribunal, que deveria dar a decisão definitiva sobre este caso sem precedentes. Quando o caso chegou ao tribunal, a pergunta principal não era se Lili era culpada, mas como exatamente proceder com uma pessoa que, apesar da idade, se revelou capaz de tal frieza e cálculo. A sala do tribunal estava lotada. Os pais da menina davam depoimentos pesados, evitando olhar em sua direção. Suas vozes tremiam de emoção e desespero quando diziam que não podiam nem imaginar do que sua filha era capaz. Os psicólogos apresentaram ao tribunal um relatório detalhado, confirmando sérios transtornos de personalidade e completa ausência de empatia em Lili. A acusação insistia. As ações da menina foram conscientes, planejadas e metódicas. Cada evidência foi cuidadosamente exposta. E cada prova enfatizava que isso não era uma travessura infantil, mas um crime intencional. A defesa, por sua vez, tentava chamar atenção para o passado difícil de Lili, para que sua idade não permitia perceber suas ações da mesma forma que os atos de uma pessoa adulta. O advogado insistia que a menina necessitava de ajuda, não punição. O tribunal deliberou por muito tempo, entendendo toda a complexidade e o caráter sem precedentes da situação. Finalmente foi pronunciado o veredicto que correspondia completamente à dura realidade do caso. Considerando a idade e o estado psicológico da ré, a punição criminal é reconhecida como impossível. No entanto, para garantir a segurança do entorno e da própria ré, o tribunal determina designar-lhe tratamento forçado em instituição psiquiátrica fechada para menores até atingir 21 anos. Após este prazo, o termo será reconsiderado levando em conta as recomendações dos especialistas. Assim, a lei fechou a parte jurídica desta história. Mas o veredicto não foi o final. Agora restava a pergunta principal. Poderia alguém entender o que exatamente estava acontecendo na consciência da menina? E era possível prevenir a repetição de eventos similares no futuro? Exatamente esta pergunta a investigação pretendia abordar adiante. O caso foi oficialmente fechado, mas a história da família Greer, na verdade, nunca terminou. O irmão mais novo, Danny, sobreviveu após o ocorrido, mas à sua frente o esperava uma longa e difícil reabilitação. Ele conseguiu se recuperar fisicamente, mas as feridas emocionais permaneceram com ele para sempre. Para os pais, esta tragédia também não passou sem deixar rastros. Quase imediatamente após o julgamento, eles cancelaram o contrato de adoção, venderam a casa na White Oak Drive e se mudaram para outro estado, tentando fugir do passado. Mas os eventos daqueles dias influenciaram muito fortemente seu relacionamento. 2 anos após o julgamento, eles se divorciaram definitivamente. E Lili até hoje permanece na instituição médica fechada. Segundo os últimos relatórios dos médicos, ela nunca mostrou arrependimento e continua evitando contato com os terapeutas. O mais alarmante em toda esta história é que o prazo de sua permanência na instituição permanece aberto. E ninguém ainda pode dizer o que acontecerá no dia em que as portas se abrirem novamente para ela.